WW voltando no intervalo. Boa noite ao Lorival Santana aqui conosco na bancada. Vamos à Argentina. Javier Milei, esse é o nome do momento. Candidato, eu não sei, as pessoas estão com dificuldade de... A gente vai falar disso também, né, Lorival? Dificuldade, como é? Ultradireitista, libertário... É libertário, né? A gente precisa achar o termo ainda, mas vamos lá, vamos voltar ao Javier Milei. Ele, no momento, ele ocupa a posição de favorito para vencer as eleições presidenciais. Elas são em 2 turnos, 12 de outubro, depois lá em novembro. Agora, ele vem prometendo, e a maneira como ele vem prometendo é que nós gostaríamos de exibir para vocês aqui num vídeo que viralizou pelo mundo inteiro. Como é que o Javier Milei quer resolver as coisas na Argentina? Confiram. O Estado não é a solução. O Estado é o problema. Em um vídeo publicado no começo do mês, Javier Milei aparece exterminando a estrutura do Estado. Ministério de Ambiente e Desarrollo Sostenible, afuera. Ministério de Trabalho, Empleo e Seguridade Social, afuera. Ministério de Educação, adoctrinamento, afuera. As ideias do candidato que venceu as eleições primárias são polêmicas. Em entrevista à Bloomberg News, publicada nesta quarta-feira, Milei prometeu fechar o Banco Central e dolarizar a economia do país. Ele afirmou ainda que fará todo o esforço para evitar um default na dívida pública argentina. O resultado surpreendente das primárias presidenciais que colocaram Milei como favorito à Casa Rosada derrubaram os títulos externos argentinos ao menor valor nos últimos 2 meses. O candidato acredita que sua proposta de ajuste fiscal irá melhorar a reputação e o perfil de crédito da Argentina, tornando a moratória desnecessária. O plano anunciado por Milei inclui cortar gastos em pelo menos 13% do PIB argentino antes de 2025. Para isso, ele pretende reduzir obras públicas, cortar ministérios, remover subsídios e restrições de capital que permitiriam às empresas argentinas realizar transações em dólar. Atualmente, a inflação argentina está em 113%. E o Banco Central, por conta da crise, há poucos dias elevou os juros para o patamar de 118% ao ano. Olha, a gente tem que levar o seguinte em consideração, Lorival. Ele deu entrevista hoje para a Bloomberg. A Bloomberg ela é uma das principais fontes de informação dos mercados ao redor do planeta. Outro órgão importante da imprensa internacional hoje que se dedicou extensivamente a Javier Milei foi o Financial Times. Inclusive reproduzindo um Twitter dele famoso de meses atrás, nos quais ele aparece com uma motosserra e diz que o programa dele é o programa motosserra. Ele vai cortar tudo, vai cortar o galho no qual estão sentados os políticos. Aí ele fala, vocês agora vão ter que trabalhar como gente normal. Aparentemente, essas publicações importantes para o capitalismo planetário estão levando ele a sério. Economist também tratou dele. E ele está fazendo, ou tentando fazer uma profecia autorrealizável, porque o dólar saltou no fim de semana de 600 para 700 na segunda-feira e hoje para 800. O blue dollar, como eles falam, né? O dólar no paralelo, né? E a gente viu aí o nível dos juros, 118%, ou seja, o Banco Central, que aliás ele quer extinguir, está perdendo capacidade, né? Não tem mais ferramentas para atrair dólares para o país e com essa desvalorização brutal. Só não é uma profecia autorrealizável porque a dolarização não é realizável. Por quê? Porque não tem dólares, né? Primeiro ele precisa arranjar dólares. O Banco Central argentino oficialmente fala em reservas de 26 bilhões de dólares, mas na prática, isso em termos líquidos, é negativo. Bom, dá para fazer aí uma canetada, uma contabilidade criativa, como é que a gente fala aqui? Pedalada fiscal. Monetária, no caso, né? Monetária. Dá, mas a credibilidade da Argentina, que já não é grande, né? Iria para o espaço, né? E, além disso, é o caos, né, William? Ele está... Assim, não foi ele que criou o caos, em primeiro lugar, é preciso dizer isso. Em segundo lugar, ele tem razão que nunca foi endereçada a razão do caos, que é o excesso de gastos públicos.
nesse sentido ele... Que tem mais ou menos uns 70 anos de duração. Né? Lembra do Carlos Menem fazendo uma paridade artificial e tal, nos anos 90. Então, ele não criou os problemas, em parte o diagnóstico dele está correto, mas o prognóstico, a receita dele é ou impossível de realizar ou trará um caos maior ainda. Agora você... Não, vai lá. Não, eu queria trazer a vocês dois, nossos dois repórteres grudados em Brasília. A gente viu como Bloomberg, Financial Times, Economist passaram a levar o personagem a sério. A pergunta é, começando evidentemente primeiro pela Renata, e o governo brasileiro está levando ele a sério? Está torcendo para não ter que levar, esse é um primeiro ponto, sim, para que haja aí alguma reversão dessa expectativa que começa a se criar, né, no mundo, como vocês bem notam, de que se tenha, né, a concretização desses planos. O Lorival usou a palavra do caos, que estava justamente na minha cabeça, mas a concretização do que Milei está acenando é um cenário que eu diria traumático até para o país, porque os problemas são muito profundos e vêm de muito tempo. E se a gente tratasse de uma plataforma econômica, uma proposta que fosse vista como extremamente crível e ponderada, a gente já poderia antecipar uma enormidade de problemas para a sua implementação, porque a situação argentina é muito grave. E se você tem um Estado agigantado, imagine a quantidade de pressões e de reação que se terá para tentar reduzir essa presença tão grande, né, dos gastos como o que acontece na Argentina. Quando a gente fala de uma plataforma que está prometendo, né, um receituário completamente fora da casinha, eu vou usar esse termo, mas é o que se coloca, que não parece execuível, então a gente pode imaginar como vai ser isso. Ou ele não vai conseguir colocar nada ou quase nada em ação, ou ele vai causar um estrago até ele implementar o que ele está propondo. Caio, do ponto de vista... Claro. Desculpa, concluiu, Renata? Imagina. Tá. Não, do ponto de vista do Brasil, o que a gente consegue detectar até agora é que há uma torcida para que eles não tenham que lidar com o Milei, mas eles estão se sentindo forçados a começar, sim, a examinar um pouco mais de perto. Estão levando ele a sério, cara? Acho que tem um medo muito grande, um receio muito grande no Itamaraty de uma vitória do Milei. Assim, porque desestrutura muito... Isso aí mudou nas 72 horas últimas, então? Sim, isso aí... Não, assim... Porque me lembro de segunda-feira a gente conversando aqui da sua apuração junto ao Itamaraty, dizendo o seguinte, não, mas ainda há esperança de que a organização, a hierarquização, a capilaridade das forças políticas tradicionais acabem derrotando um outsider desse porte. Isso é esperança. Agora, o cenário Milei vitorioso para o Itamaraty é considerado um desastre. Claro que tem esperança, mas há o medo de uma vitória, porque desestrutura muito, né Lula? Do que o Itamaraty pensa de política de integração regional na América do Sul. Há um plano para lidar com ele? Não, até agora não captei. Renata, há um plano para lidar? Há um plano? A Renata estava sonhando com Javier Milei. Não, Você achou dessa figura histriônica, Renata? Vamos lá, personal question. Eu achei divertidíssima. Do ponto de vista jornalístico, é muito saboroso, uma né? confissão da Renata. Que bom. Mas é porque a gente, em geral, essas figuras muito anedóticas, muito fora da curva, elas chamam a atenção, porque, né, a gente não precisa muito qualificar, porque elas já se apresentam por si só, né? Mas elas costumam estar associadas do ponto de vista, né, de figura pública, a tragédias, né? Não tragédias humanas, mas também, né, porque os reflexos econômicos eles implicam em impactos muito importantes na vida das pessoas. É difícil a gente ver figuras que saem tanto da curva que entregarem um trabalho consistente. E o caos não é só econômico, ele pode ser institucional também. Ele diz que foi vítima de fraude. Não sei se soa familiar, mas ele diz que deveria... Acabar com a classe política também, sua familiar. Ele diz que deveria ter 35% e não 30%, que foram roubados 5 pontos percentuais dele. Então, é uma narrativa que vem já surgindo e que nós sabemos a que leva. Agora, se ganhar, pode dar caos social, né? Ou não? Não, acho que não. Não? Não.
Se quiser cortar subsídio, se quiser mudar tudo. Porque você falou se ganhar, né? Sim. Bom, se ele for governar, né, assim, as medidas podem, claro, levar a grandes conflitos. Os argentinos são muito politizados e estridentes. Né? Bem que tem um assessor dele hoje calmando o Financial Times, dizendo que a gente não vai demitir funcionário público em massa, mas o que ele fala, o que ele vai poder fazer, a gente vai evidentemente cair numa grande diferença. Lorival, muito obrigado pela participação, boa noite. Renata, você em Brasília, obrigado, boa noite. A você também aqui, do meu lado aqui, Caio, obrigado, boa noite. Essa edição do WW termina aqui, CNN, você por dentro de tudo, boa noite.